É noite em São Vicente e é hora de falarmos sobre o King Diamond, a sua carreira solo depois da saída do Merciful Fate. Bem, como nós vimos no episódio passado, o músico King Diamond, que tem o nome original Kim Bendix Petersen, natural da Dinamarca, deixou a banda Merciful Fate em 1985 e começou uma carreira solo, lançando desde então 12 álbuns de estúdio. Hoje nós vamos falar desses 12 álbuns e eu vou falar deles do pior ao melhor. Todos são ótimos, excelentes. Diferente do Merciful Fate, na carreira solo King Diamond lançou principalmente discos conceituais contando histórias de horror. Ao invés de um satanismo explícito como nós temos nos discos do Merciful Fate, no caso do King Diamond, a sua banda solo, nós temos histórias de horror muito bem contadas pelo mestre, pelo Rei Diamante. Nós vamos então acompanhar a carreira dessa figura ícone do metal a partir de agora. Acompanhe. Bem, tudo começou com o Black Rose no final dos anos 70 até 1980, quando eles gravaram essa demo aqui que depois virou um disco, né? E lançado em CD 20 anos depois, no início dos anos 2000. Bem, depois ele fundou o Merciful Fate junto com Hank Sherman e outros músicos dinamarqueses e seguiu, né, a carreira com o Merciful Fate de 82 a 85, até que, por conta de divergências quanto à linha musical da banda, ele deixou a banda, né, e a banda se dissolveu, e ele seguiu a carreira solo, né, lançando em 86 o primeiro disco solo, Fatal Portrait. Bem, desde então foram vários álbuns, né, os 5 primeiros, que é, digamos assim, a era clássica do King Diamond, que vai dos álbuns de 86 a 90. Depois, no início dos anos 90 e 92, ele retoma com o Merciful Fate e segue uma carreira paralela, na qual muitas vezes ele apresenta as duas bandas, o King Diamond e o Merciful Fate. Assim foi, por exemplo, no Monsters of Rock de 1996, quando nós tivemos tanto o show do King Diamond, sua banda solo, e do Merciful Fate. Bem, depois o Merciful Fate foi dissolvido novamente no final de 99, início dos anos 2000, e o King Diamond seguiu a carreira solo e segue até hoje. Como nós vimos, há uma expectativa de uma volta do Merciful Fate, assim como também há uma expectativa para um novo disco do King Diamond. Muito bem, o último álbum do King Diamond foi, em 2007, o álbum Give Me Your Soul. Esse foi o último álbum, então nós esperamos ansiosamente aí por mais uma produção do Rei Diamante, né? Também, e na verdade, que tem o nome verdadeiro, Kim Bendix Petersen, né? Bem, o Kim Petersen, então, é esse vocalista que não apenas é conhecido pelo seu falsete inconfundível e pela capacidade de interpretar diversas vozes, mas também por criar histórias de horror que foram, né, inspiração para uma música excelente que a banda King Diamond faz. A banda King Diamond, de certa forma, foi uma continuação do Merciful Fate, já que no primeiro disco, no Fatal Portrait, nós temos, além, né, do vocalista, também temos o Michael Danner, o guitarrista Michael Danner, que já fazia parte do Merciful Fate, além do baixista Tim Graber Hansen. No primeiro disco, a guitarra principal foi assumida por Andy LaRocque, que de fato é depois do King Diamond, o mais presente membro da banda, né? Ele está presente em todos os discos e até hoje excursiona com o King Diamond. Nesse primeiro e nos discos seguintes, o baterista é Mikkey Dee, ele mesmo, meus caros. Baterista célebre por sua passagem pelo Motorhead
e que hoje está no Scorpions, que acaba de lançar um novo disco. Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês, sem mais delongas, o meu ranking de discos do King Diamond, do pior ao melhor. Bem, em 12º lugar, eu vou colocar Abigail 2, Revenge, álbum lançado em 2002. Abigail 2 The Revenge é uma retomada da história do álbum de 1987, Abigail, né? E assim como qualquer continuação de um clássico, como nós temos nos filmes, né, e em livros, sempre a continuação que não estava prevista, né, uma extensão da história, um spin-off, dificilmente alcança a perfeição, né, e a inspiração do original. E esse é o caso de Abigail 2, que embora seja um bom disco, com especial destaque para as canções The Storm, Mansion in Sorrow e Miriam, não é tão bom, está muito longe do Abigail, que é o grande clássico da carreira do King Diamond, né? E que, como nós veremos, né, é de fato o principal disco, o melhor disco dessa banda, né, que o King Diamond formou como personagem principal, né? Muito bem, em 11º lugar eu vou colocar o último disco do King Diamond, o Give Me Your Soul. É um disco que também não é ruim, pelo contrário, mas Give Me Your Soul Please, ele, de certa forma, ele tem alguns clichês que são presentes nas histórias de horror do King Diamond, né? Sempre uma criancinha diabólica, a ideia, né, de um assassinato, a vida após a morte. Mas, musicalmente falando, não é tão inspirado quanto os clássicos. Eu destacaria desse disco as faixas Never End Hill, Mirror, Mirror e Give Me Your Soul, né? Que é a faixa título, que foi inclusive uma canção que foi que concorreu a um prêmio do Grammy, né? E que de fato é a melhor do disco. Também Cold as Ice é uma boa faixa a ser destacada. Muito bem. Em todos esses discos a formação ela varia bastante, mas sempre temos lá o Andy LaRocque, né? Eu não vou falar de todos os membros, né, da banda. De fato o Andy LaRocque é o mais constante, mas vale destacar que nesse disco, né, e atualmente o outro guitarrista que divide, né, as guitarras com o Andy LaRocque é o Mike Weed, né? Foi o último guitarrista do Mercyful Fate ao lado do Hank Sherman. Muito bem, em 10º lugar eu vou de Puppet Master, obra do ano 2003, essa daqui. Uma história de horror, né? Uma espécie de as marionetes diabólicas numa feira de Natal em Budapeste, né? Já começa assim com essa faixa título, que é uma faixa, essa faixa título The Puppet Master é uma das melhores músicas da carreira do King Diamond, talvez dos discos mais recentes a melhor música, mas o álbum como um todo não é tão bom quanto se pode esperar por essa faixa título. Há, no entanto, algumas boas faixas como Blood to Walk, Darkness, né, So Sad. Vale destacar que a partir desse álbum nós temos a presença da Lívia, né, a esposa do King Diamond, que faz algumas participações no vocal, né, e faz também atualmente backing vocal nos shows do Rei Diamante. Muito bem, então The Puppet Master foi o 10º. Em 9º lugar, esse álbum que vocês estão escutando, o Voodoo, de 1998. É um álbum que eu destaco, né, embora ele não seja muito mencionado como dos melhores discos do King Diamond, é um disco que eu particularmente gosto bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui a capa, né? Vale a pena ver em vinil porque é uma capa belíssima, né? Uma arte aqui, você tem
né? Sempre uma casa mal assombrada. E aqui a figura principal do álbum, que é o Salem, o Salem, que é inclusive o nome de uma das faixas, né? E é um disco muito interessante também, a história é interessante porque se trata justamente da tematização da magia de origem africana, né? E a figura do Bahom Samedi se passando no sul dos Estados Unidos, né? Em Louisiana, né? E onde há certamente a presença, né? Da cultura negra muito forte, né? Então isso é bastante interessante porque não é muito comum nos álbuns de heavy metal. E é um álbum que eu gosto bastante, né? Apesar de não ser tão... muita gente não gosta por conta da faixa título, que é um pouco estranha, com aquela bateria eletrônica simulando os atabaques, que realmente não ficaram bons, né? Mas eu destaco aqui Lower House, né? Que é a casa aqui da capa. Life After Death, né? Que é essa canção que vocês estão ouvindo, que eu acho maravilhosa. A canção Sailing, né? Sending of Dead e The Exorcist. Muito bom esse disco. Cross of Baron Samedi. Toda a história é muito boa, é bem amarrada. Ela prende, né? E também a gente tem que levar em conta nos discos do King Diamond a história, não apenas a música, mas a capacidade que a história tem de nos tomar. Uma outra história muito boa é o disco que eu vou colocar aqui a seguir, na 8ª posição, no meu ranking, House of God, do ano 2000. A história de alguém que vende a alma por amor e entra em desgraça. Eu acho muito boa a história e a maneira como ela é contada, né? Por exemplo, na canção The Pact, né? Onde o refrão diz Nothing is forever, my friend. Tem algo meio nihilista aí, digamos. Embora sempre tenha a questão espiritual muito forte aí nos discos do King Diamond. Mas eu destaco aqui, além dessa faixa, The Tree Have Eyes, a faixa título, que é não chega a ser uma balada, né? Mas é uma faixa do King Diamond que lembra um pouco a Melissa, né? Do Merciful Fate. Black Devil, muito boa. Bem, enfim, um ótimo disco do King Diamond. House of God em 8º lugar. Em 7º, The Spider's Lullaby. Esse disco aqui que eu tenho com um autógrafo do Andy LaRocque. Bem, é um disco que é muito bom, mas ele tem uma diferença. Ele não é um disco conceitual, né? Ele é metade conceitual, metade não. É um pouco como o Fatal Portrait, que também não é inteiramente conceitual. Tem a história aqui, né, da canção de Ninar das Aranhas, que vai da 7ª à 10ª canção, né? Mas tem músicas assim soltas e que são muito boas, como Killer, The Poltergeist e Dreams. Além de Moonlight, que é uma canção que inclusive faz lembrar um pouco o Merciful Fate. Muito bem. Então Spider's Lullaby foi o 7º. 6º, aqui logo, né, fechando assim a metade dos discos que não são tão clássicos quanto os 5 primeiros, que estarão naturalmente nas 5 primeiras posições. Eu vou de The Graveyard, de 1996. Gosto muito desse disco. Eu acho a história também muito boa. É a história mais sombria, mais pesada até. Tanto é assim que há uma advertência, né, rara, que é a única que eu conheço dos discos do King Diamond, em que ele fala que alguém que leva essa história a sério e quisesse colocá-la em prática seria estúpido demais para estar vivo, né? Então, porque realmente é uma história bastante sombria, né, com insinuações bastante pesadas, né, que eu nem me arrisco aqui a contar para vocês. Vale a pena então seguir a história de The Graveyard, né? A partir do Black Hill Sanitarium, né, o sanatório da Montanha Negra. Waiting, acho que é a minha faixa preferida do álbum. I Am Not a Stranger, também muito boa.
Digging Graves, Meet Me at Midnight, Trick or Treat, muito boa, I Am e Lucy Forever. Ok? Bem, então agora eu vou passar para os 5 álbuns clássicos do King Diamond. E aí, para falar desses álbuns clássicos, eu vou, com licença, pegar aqui minha coleção de discos de vinil, né? Eu não tenho todos do King Diamond, mas eu tenho esses 5 clássicos aqui, né? Do primeiro Fatal Portrait até o The Eye. E em quinto lugar no meu ranking, eu vou colocar o Conspiracy de 1989, né? Essa capa aqui icônica, e a contracapa também. É um álbum que não, vocês reparam que a banda aqui ela foi reduzida, além do King Diamond, a mais 3 integrantes. O baterista não aparece aqui porque o Mikkey Dee logo saiu da banda, né? Sendo então substituído na turnê. É um disco que é a continuação da história do Them, né? De 88, perdão. E temos lá, né, a célebre história da Grandma, do King, do chazinho, né, alucinógeno, e enfim. É uma história interessante, mas eu acho que ela não merecia, talvez. Ela não é tão boa para estar em 2 discos. E aí, nesse sentido, que desses 5 discos, eu acho esse daqui um pouco inferior, vai em quinto lugar, então. Destaque para Sleepless Nights, né, uma canção que sempre está nos shows. Lies, né, a conversa do King, o personagem paranoico, com o seu psiquiatra, né. The Wedding Dream, Yeamons Belongs to Them. Enfim, bom disco, é claro, clássico, mas fica em quinto lugar. Em quarto, justamente o Them, que tem essa outra capa aqui, né? Mais uma vez uma casa, esse fundo sombrio, o azulado, né? Isso tá as capas clássicas, né? Them, Voodoo e Abigail, né? São meio parecidas, e toda essa arte aqui da contracapa. É um disco muito interessante, né? Com uma sonoridade diferente, tenta soar um tanto quanto nostálgico, né? A bateria eu acho um pouco estranha, ela é meio abafada, mas enfim, é um disco clássico, né? Muito legal do início ao fim. Welcome Home, Invisible Guests, Tea, Mother's Getting Weaker, Bye Bye Missy, A Broken Spell, The Accusation Chair, Them, Twilight Symphony, Coming Home. Essas são as faixas desse disco. Em terceiro lugar, eu vou no disco de estreia, né, do King Diamond, como na sua banda solo, né, porque é uma banda, não é apenas o King Diamond, né. Fatal Portrait, que é metade um disco conceitual, metade não. Tem assim, por exemplo, as canções Halloween, né, que foi composta inclusive pelo Michael Danner junto com King Diamond, que é uma faixa clássica, né, que todo fã do Mercyful Fate conhece, porque tá por conta até dessa, digamos, né, linhagem própria da banda anterior. Mas é um disco muito bom, assim, com as canções The Candle, The Jonah, The Portrait, Dressed in White, Sharon, Lurk in the Dark e Haunted, a faixa que fecha o disco. Bem, então Fatal Portrait fica na minha lista aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, né, o segundo melhor disco do King Diamond, The Eye, de 1990. Um álbum conceitual, uma história muito boa, muito bem contada. Um álbum que tem, como, se não me engano, todos os discos, né, dessa fase, né, os 5 primeiros, a produção de Roberto Falcão. Temos aqui na bateria, substituindo, né, o Mikkey Dee, o Snowy Shaw, né, célebre Snowy Shaw, que foi vocalista do Therion, baixista do Dimmu Borgir, baterista do Mercyful Fate e também do King Diamond.
E o disco é muito bom, todas as faixas são ótimas, né? Do início ao fim a história, né, de uma bruxa queimada na Inquisição francesa, a maldição que segue todos aqueles que se envolveram nesse caso, né? Uma história muito boa, muito bem contada. As músicas são excelentes, né? Destaque para a faixa título The Trial, né, que é toda uma dramatização de um julgamento inquisitório. Burn, né? Into the Convent, Behind These Walls, The Meetings, Insanity, uma faixa acústica do Angela Rock. E por fim The Curse, né? Fechando com chave de ouro esse disco que é excelente, perfeito e irretocável. E só não é o melhor porque nós temos, of course, Abigail, né? A saga, né? E como, né, não surpreende ninguém, é o melhor disco do King Diamond, o disco que tem uma história, né, muito boa, muito bem contada, que, né, hoje em dia é até objeto de versão em quadrinhos, né, que poderia ser objeto até de um livro. E as músicas aqui são excelentes, né? A dupla de guitarras aqui, o Angela Rock e o Michael Denner, fazem um trabalho digno, né, do Mercyful Fate, né, e honrando aí o Rei Diamante nesse álbum da sua banda, né, solo. E nós temos aqui a cozinha do baixista Tim Hansen, né, já falecido, um grande baixista, Mickey D, aqui o primeiro grande trabalho, né? E embora ele já tenha lá no Fatal Portrait, mas aqui realmente chama a atenção. Um disco excelente, clássico absoluto. Vocês sabem, né, na última turnê, nas últimas turnês, né, durante alguns anos, de 2015 a 2017, inclusive com um show no Brasil, a banda do King Diamond veio ao Brasil e executava, além de clássicos da sua carreira solo e do Mercyful Fate, o álbum Abigail, do início ao fim, né? A história, né, do conde e da condessa Lafay, né? A história da criança natimorta Abigail, a história de uma traição se passando, né, no final do século XIX, e que, enfim, e inclusive eu recomendo aqui, né, esse que é praticamente um livro, é uma revista especial do Black Funeral, que é o fã-clube oficial do King Diamond, do Mercyful Fate no Brasil, né, que publicou essa revista falando do show do King Diamond 2017 e conta, né, toda a história da banda, do Mercyful Fate e especialmente do Abigail, né, que aqui você tem as traduções, né, do disco e das faixas, né, e de toda a história, né, clássica desse disco que é excelente, irretocável, né? Começa lá com vou pegar agora aqui o CD. Eu tenho duas versões em CD, essa aqui, uma outra importada, que tem inclusive os shows da época, né, que depois deu origem a esse álbum, In Concert, Abigail, de 1987, né? Bem, nós temos lá, né, Funeral, Arrival, né, que é extraordinária, Mansion in Darkness, The Family Ghost, né, que foi objeto de um clipe, The Seventh Day of July of 1777, Omens, The Possession, Abigail, a faixa título, e Black Horseman, que fecha o álbum e que, na minha opinião, é a melhor música do King Diamond, da banda, aquela que eu mais gosto, né? E lembrando que temos também esse disco ao vivo chamado Deadly Lullabies, né? Esse que não contém apenas o Abigail, contém faixas de diversos álbuns, né? Shows da época do Puppet Master, né? Muito bem, gente. Eu tenho aqui também em vinil. Então,
aqui foram algumas pinceladas, opiniões pessoais sobre a obra do Rei Diamante do King Diamond, Kim Peterson. Muito bem. Então, assim nós encerramos mais esse episódio da série The Dark Side of the Flame, né? Encerramos aí a primeira parte, digamos, dessa série, né? Com os 11 primeiros capítulos, em que abordamos o heavy metal na Europa, nos anos 70 e 80, sobretudo, né? E iremos, né, da Dinamarca para os Estados Unidos no próximo episódio, né? Vamos acompanhar o conterrâneo do King Diamond, o Lars Ulrich, na sua viagem da Dinamarca para os Estados Unidos, onde, junto com o Metallica, ele vai fundar o thrash metal e dar origem a uma tradição do heavy metal estadunidense, né, que foi elaborando versões tecnicamente perfeitas do heavy metal mais extremo da sua época. Então, continuem acompanhando essa série nesse canal. Por hoje foi só. E, né, essa foi apenas mais uma canção de ninar. É hora de dizer boa noite. Até mais.